Olá, tudo bem? Chegou a hora da gente fazer aquele bate-papo gostoso sobre saúde. Como é que tá a sua saúde, hein? Conta pra mim. E da sua família. Olha, e a sua carteirinha de vacinação? Você sabe onde ela está? E ela está em ordem? A gente vai falar sobre isso agora, sobre a importância das vacinas, com a doutora Raquel, que já está aqui comigo na tela. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês também. É um prazer estar conversando com vocês sobre um dos maiores ganhos da medicina, que é a proteção contra as doenças através da vacina. A senhora falou bastante bem, né, sobre a importância da vacina. Aliás, seja muito bem-vinda, doutora. Doutora, a vacina realmente é importante? Tem gente que tem medo. A vacina, veja, hoje nós estamos vivenciando, né, essa doença nova, né, a Covid-19, e todos aflitos, né, esperando que a vacina chegue logo. Tá vendo uma E corrida, né, atrás de uma solução. isso, uma corrida da vacina, todo mundo querendo. Ao mesmo tempo, nós temos no Brasil um dos melhores programas de imunizações públicos de todo o planeta, né? E as pessoas não olham com o mesmo carinho ou com a mesma atenção, não dão a mesma importância para fazer todas as vacinas que estão disponíveis e via SUS, né? Então, é importante sabermos que as vacinas existem, elas continuam existindo, as salas de vacina continuam abertas, né, para vacinar a população, e é importante a gente se vacinar, Andréa, por quê? Porque são vacinas contra doenças que podem causar sérios problemas de saúde, algumas delas ou nos tirando temporariamente, né, do trabalho, da escola, né, às vezes dificultando o convívio familiar, e outras, infelizmente, outras doenças preveníveis por vacina podem, inclusive, se a gente não tiver adequadamente vacinado, nos levar à morte. Né? Então, é muito importante que em todas as idades nós estejamos, como você falou, buscando a nossa carteirinha, e se não tivermos, procure a unidade básica, que a atualização da sua carteira vacinal será feita. Agora, doutora, a vacina ela funciona como um bloqueio, né? É um bloqueio para algumas doenças. Veja, nós temos vacinas contra as doenças que são transmitidas de pessoa a pessoa, como, por exemplo, catapora, o sarampo, a cachumba, hepatite B, hepatite A, que são doenças que eu posso transmitir de pessoas para pessoas. Claro, o modo de transmissão de cada uma delas que eu falei é diferente, mas elas se transmitem de pessoa para pessoa. E a gente tem, então, essas vacinas, elas têm um poder de proteger não só a pessoa, mas a comunidade também. Então, a maior parte, se eu tenho uma grande cobertura vacinal, se as pessoas estão vacinadas, a doença deixa de existir naquela região. E tem outras vacinas que nos protegem contra doenças que não são transmitidas até de pessoa para pessoa, como, por exemplo, a pneumonia bacteriana, né, que a criança toma, que o adulto depois, acima de 60 anos, também deve tomar, e são doenças que a gente não transmite de pessoa para pessoa, mas que são doenças potencialmente graves, que normalmente elas sempre exigem antibiótico, às vezes internação e às vezes até terapia intensiva também. Agora, doutora, essas vacinas começam no calendário desde bebezinho, né? Algumas delas, né? Quais a gente pode citar? A importância para a criança. A hepatite B a gente já faz assim que nasce até, já é oferecida, né, para a mãe fazer no bebezinho ao nascimento, e depois você completa todas as doses até o 6º mês de vida. Então, nos 2 até 15 meses de vida é quando a gente tem o maior número de vacinas a serem aplicadas, não só porque eu tenho vacinas contra diversas doenças, mas muitas vacinas eu preciso de mais uma dose, e essas doses, então, são repetidas aí até 15 meses de idade. Outras vacinas, o sistema de defesa da criança só consegue responder à vacina, ou seja, a vacina só consegue dar proteção acima de determinada idade. Então, hepatite A é só acima de 1 aninho que a criança toma, né? A de catapora, como regra, também é só acima de 1 aninho.
HPV é acima de 9 anos, né? Então, conforme a idade, é a vacina que está indicada, porque tem uma é nessa idade que ela dá proteção. Para cada fase, né? A senhora falou do HPV, é bastante importante, né? As mães, os pais, na verdade, se preocuparem com a saúde da mulher, né? Da menina já, né? Então, muitos não levam essa criança para vacinar. E a gente está falando de uma doença bastante séria, né? Veja, e a vacina é uma doença muito séria, né? É uma das principais causas de mortalidade, né, na mulher, o câncer de colo de útero, mas não é só para as meninas, né? Meninas e meninos devem tomar a vacina, porque não só porque os meninos também transmitem através, né, se não estiverem protegidos através de atividade sexual, mas também o HPV, ele causa câncer de garganta em homens e mulheres, pode causar câncer de intestino, né, em homens e mulheres também. Então, esta vacina ela deve ser feita assim, a partir de 9 anos de idade. A gente tem um calendário, né, próprio, né, do SUS, acho que os meninos agora a partir de 11, mas ela deve ser feita nessa faixa etária. São só 2 doses, com intervalo de 6 meses, e vai dar proteção a vida toda. Se me permite, André, houve muita discussão e muitos pais relutam até, às vezes, em fazer a vacina contra o HPV, porque com uma visão equivocada de que não, mas é uma doença que pega por contato sexual, imagina, uma menina de 9 anos, como se isso tivesse, falando que, nossa, logo, logo, o meu filho, minha filha vão iniciar atividade sexual. É um assunto que ainda envolve alguns tabus e preconceitos, né? De vez pensar na saúde, né? E, na verdade, o que acontece? A criança responde muito melhor à vacina do que depois um adulto, né? O sistema de defesa da criança responde melhor. Tanto que na criança a gente faz só 2 doses da vacina e depois de 15 anos eu tenho que fazer 3, porque a resposta já não é tão boa. E quando a gente pensa, então, por isso que é indicado que faça nessa idade. Quando a gente pensa, por exemplo, hepatite B, que eu acabei de comentar, que a gente já faz no berçário, qual que é a principal forma de transmissão hoje da hepatite B? É contato sexual. E a gente não tem esse preconceito todo, né? E é importante que a gente não tenha. Então, é importante que os pais levem, sim, seus filhos, né, para vacinar contra HPV também. Que é a idade mais difícil, né? Começa a adolescência, eles ficam mais resistentes, mas tem que levar. Tem que ter uma conversa com os filhos, né? E até buscar a orientação de um profissional da saúde, né? Porque a gente está falando de doenças graves e o tabu e o preconceito aí não pode deixar vencerem em prol da saúde, né? Contra a saúde. Então, tem que levar os filhos, sim, para vacinar e abrir a cabeça aí até em prol de um bem maior. Agora, falando nisso, doutora, a importância da vacina é tão grande que algumas doenças chegaram a ser erradicadas, como a varíola aqui no Brasil. Pois é, a varíola acho que ninguém sabe, né? Talvez alguns mais velhos conheçam, lembra da cicatriz do braço da avó, né? Porque ficava uma cicatriz bem feia, porque hoje a gente não tem, mas né, as pessoas que convivem com a gente já não foram vacinadas. E nós tivemos mesmo um exemplo triste aqui no Brasil, né? Que o Brasil recebeu o certificado de erradicação do sarampo, por exemplo, há 2 anos atrás, e ano passado perdemos esse certificado de erradicação do sarampo no país. E quer dizer que doenças que a gente não ouvia falar mais estão voltando. Isso. E por quê? Porque o vírus continua circulando, né? E o que acontece? Porque as pessoas, às vezes, muitas vezes, elas não estão dispostas a vacinar, porque elas não conhecem mais a doença, elas não viram mais sarampo acontecer. Aí pensa que não existe mais. Perfeito, pensa que não existe mais, só que a doença volta e sarampo mata. Nós já tivemos óbito de bebês em São Paulo este ano por sarampo. É um absurdo. A gente começou até a ter surtos, né, aqui em São Paulo por causa dessa doença, né, doutora? Sim, nos últimos anos tivemos surtos, fizemos várias campanhas, né, de vacinação contra o sarampo. O único detalhe que a vacina do sarampo, ela é de vírus enfraquecido, então as pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia não podem tomar, mas isso é uma parcela, felizmente, pequena da população, né? Então, o vírus continua, o vírus do sarampo mata, a vacina está disponível nas unidades básicas, então basta as pessoas irem até lá para atualizar a carteirinha e ver a necessidade de fazer uma nova dose.
Até falei, eu brinquei, né, com as pessoas na hora que a gente começou, onde é que está a sua carteirinha, né, doutora? Às vezes a gente perde esse documento, né, principalmente na fase adulta, e fica em dúvida se tomou determinada vacina ou não. O que fazer nesse caso? Bom, assim, não ter carteirinha não é desculpa para ser vacinado, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você não tem carteirinha, você vai na unidade básica, na sala de vacina, com a sua idade, ela vai saber, por exemplo, sei lá, quem tem 50 anos não tinha hepatite B na época dele de criança, então, hepatite B hoje é oferecida para todo mundo, independente da idade, vai fazer hepatite B, vai fazer o reforço do tétano, né? E na sala de vacina, ela vai conseguir adequar o calendário mesmo que você não tenha. Hoje, já de 2 anos para cá, nós temos a grande vantagem de que todas as vacinas que são aplicadas em território nacional estão numa plataforma virtual, né? Então, mesmo que eu viajei para o Acre também, uma vacina lá, e agora eu estou em Porto Alegre, né, e a minha carteira se perdeu nesse caminho, eu consigo acessar, se foi nesse intervalo de tempo, a vacina que eu fiz. Isso tem esse banco de dados, né? Já tem, atualizar. Agora, quem não tem, porque faz muito tempo que não vai, procure a unidade básica. Um medo que as pessoas têm recentemente, por conta da Covid, é da aglomeração, né? Agora, as salas de vacina continuam abertas, você não tem que ter medo da aglomeração, porque não vai ter aglomeração, né? Você respeite. As unidades já estão organizadas, né, para receber, né? Já estão organizadas, a gente sabe que todos nós, ao sairmos de casa, temos que estar, né, com a máscara, né, a gente não vai deixar ninguém chegar perto, e a gente vai ter nosso álcool gel, né, pequenininho, fácil para a gente também estar higienizando as mãos neste trajeto, e chegando na unidade básica tem álcool gel para você também higienizar as suas mãos. Agora, então, até lembrando, a gente não deve deixar... de fazer, né, doutora? Até lembrando que aqui em Campinas, a campanha do sarampo, de vacinação contra o sarampo, foi prorrogada. E também a gente tem que alertar que a gente está em plena campanha de vacinação contra o HN1N1, né? Então, H1N1, até me confundi, é a vacina contra a gripe. Essa vacina também é bastante importante. É muito importante. A gente sabe que o vírus, né, contra a gripe, ele também está circulando. É uma doença que também muitas vezes nos tira das nossas atividades por uma semana de tanto mal-estar e febre, e que as pessoas que têm ou comorbidades, ou os idosos, ou até às vezes pessoas saudáveis, podem ter complicações graves pela a hora que tem gripe. Então, é importante que procurem, a vacina agora não tem mais... Começa a campanha da vacina da gripe com os grupos prioritários, agora já está liberada para todo mundo, né? Então, todo mundo deve... Todo mundo já pode se vacinar, né? Então, porque antes era primeiro grupo prioritário. Essa vacina a gente tem. Essa vacina tem, já está disponível, né? A esperança agora é para a Covid-19. Ô, doutora, a gente tem que se preocupar também com um assunto bastante grave, que são as fake news, né? Porque quando sai uma vacina, começa aquelas notícias falsas falando que é uma vacina perigosa, então acaba estimulando um efeito negativo que as pessoas não procuram as unidades de saúde para se proteger. A vacinação, ela não é uma atitude individual, né? É uma atitude que visa a coletividade. Então, se eu estou tomando uma atitude individual, mas que eu coloco a comunidade em risco, na minha maneira de ver, isso deveria ter até isso seria uma infração até, porque eu coloco a vida dos outros em risco, né? A gente falando aí dessas notícias falsas, eu lembro de algumas pessoas, olha, eu não tomo a vacina contra a gripe porque aí eu fico doente. A senhora já ouviu relatos desse? Esses relatos são muito frequentes. O que nós temos que lembrar? 2 coisas. Primeiro, todas as vacinas de gripe disponíveis, né, ou em clínicas privadas ou no serviço público, elas são feitas com vírus morto. Então, não tem como a vacina em si provocar a gripe. Isso é um ponto. O segundo ponto, entre eu tomar a vacina e estar protegido, tem um intervalo de 5 dias, se eu costumo tomar todo ano, ou se é a primeira vez que eu tomo a vacina, pode demorar 10 a 14 dias para eu ficar protegido. Então, nesse intervalo de tempo, de 5 dias ou até 14 dias, se eu tomei a vacina e eu tenho gripe, a vacina nem fez o efeito protetor ainda, é porque eu já estava com o vírus da gripe, né? E o outro ponto é que a vacina da gripe, infelizmente, ela não dá 100% de proteção,
né? Então, ela diminui a chance de eu ter, mas infelizmente ela não dá 100% de proteção. Então, eventualmente, mesmo que vacinado, eu posso ficar gripado. Mas a chance de eu ficar gripado estando vacinado, ela é muito pequena, né? O que acontece é que a vacina da gripe, ela é sempre feita no outono e inverno, que é quando eu já tenho um número maior, uma grande quantidade de vírus circulando. Daqui 2 dias ela ia ter gripe mesmo assim, né? E ela associa com o ato da aplicação da vacina, que isso não existe. Pessoas com algum tipo de alergia também pode ter alguma alergia a algum tipo de vacina? Algumas existem, isso é muito, muito raro, e a não ser que a pessoa tomou uma determinada vacina e teve um quadro alérgico grave, que a gente fala até um choque, né, anafilático, que é por uma alergia a algum componente da vacina, isso felizmente é raríssimo para qualquer vacina, daí sim as próximas doses ela não deve fazer. Agora é importante as pessoas... Como regra geral de alimentos e tudo, isso não contraindica a vacina. É importante as pessoas saberem, né, doutora, quem está nos assistindo, que as vacinas são testadas e bastante, né? Então, por exemplo, as pessoas não precisam ter esse medo, esse receio de se proteger. Veja, a maior parte das vacinas, elas têm um longo tempo, anos, décadas já, de sendo aplicadas, então, de segurança e de certeza de eficácia. As vacinas mais novas que a gente tem, talvez seja a de dengue, né, que é uma vacina mais nova, e de herpes zoster, que é para adulto, que também é uma vacina mais nova. Mas, mesmo assim, já com centenas de milhares de pessoas vacinadas e com avaliação de segurança e eficácia nesse grupo de pessoas, o que permite nos dar segurança para continuar indicando a vacina, saber que ela protege, que ela é segura. E a gente avançou muito, a senhora estava falando, né, que o Brasil avançou, deu um passinho para trás, mas a esperança é que continue aí progredindo nessa questão da vacinação, né? O que é importante é as pessoas saberem que mesmo em época, né, da Covid, é para manter a carteira de vacinação atualizada, senão nós vamos somar problemas. Né? Além da Covid, nós voltamos ao sarampo, nós voltamos com meningite, as crianças, ou a gente volta com qualquer luxo que é tosse comprida, né? Então, se a gente descuidar da cobertura vacinal, com certeza essas doenças voltarão e somarão os nossos problemas aí de saúde pública. Ou seja, a gente tem que ser responsável, principalmente agora que a gente está vivendo uma pandemia, a gente não vai piorar ainda mais esse quadro que já está tão drástico, né, doutora? Tem que ser responsável. Perfeito. Agora a senhora falou mesmo, é fazer a nossa parte para proteger toda a comunidade, né? É ser responsável mesmo. A gente costuma sempre colocar, né, a culpa, né, nos gestores públicos, é a culpa do governo, porque não é o caso agora. Né? As salas de vacina estão abastecidas, esperando que as pessoas procurem para atualizarem sua carteira de vacinação. Então, é a responsabilidade, como você disse, de cada um de nós. E, doutora, as pessoas que ainda têm alguma dúvida podem até procurar os agentes de saúde, médico, né? Porque é importante esclarecer, tirar todas as dúvidas a respeito desse assunto. Sem dúvida nenhuma, né? Tem informação disponível nos sites confiáveis, né, na internet, então é bom a gente ler onde é confiável, da Sociedade Brasileira de Pediatria, o site de vacinação do Ministério da Saúde e o site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Né? Então, ali eu tenho, até tira dúvidas, eu tenho várias formas até fáceis de entender a importância da vacina. E quem ainda tiver dúvida na sala de vacina ou com o seu próprio médico, tira as dúvidas. Nós temos vacinas para todas as idades, né? Do bebezinho que nasce até o idoso. Todos têm o seu calendário de vacinação que deve ser cumprido. Tá certo, doutora. Eu queria agradecer, nosso programa chegou ao fim. Eu queria agradecer a sua participação aqui e também de nos ajudar, né, a tirar dúvida e entender a importância da vacina. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço e espero que a gente possa ter tirado um pouco das dúvidas, né, e ter esclarecido a importância que é todos nós estarmos adequadamente vacinados.
Muito obrigada e obrigada a você também que participou desse nosso bate-papo. E atenção, hein? Vá até a Unidade de Saúde, verifique se a sua carteirinha está em ordem e mantenha ela sempre em dia. Como a doutora falou, você vai estar se protegendo e protegendo toda a comunidade. Eu fico por aqui, hein? Até nosso próximo encontro. Fique bem. Tchau!